Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o momento do dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Gostaria, de uma maneira geral, dar as boas-vindas de novo para vocês nesse formato provisório que a gente está tentando estabelecer para dar continuidade ao conteúdo das disciplinas de forma que vocês tenham o menor prejuízo possível em relação ao andamento do semestre, em relação ao andamento do conteúdo. No meu caso específico, da disciplina de Anatomia e Fisiologia, eu acredito que, logicamente, a gente tem alguma perda na transmissão, na relação aluno-professor, no processo de ensino-aprendizagem de uma maneira geral, com esse formato, né? Esse formato de ensino à distância, em que nem eu, nem vocês, ninguém de nós estava preparado para, de repente, começar a fazer o ensino à distância. Vocês, quando se matricularam no curso, não imaginavam isso, não imaginavam fazer um curso à distância. Da mesma forma, eu não preparei minhas aulas, eu não tenho uma formação em ensino à distância, mas a gente vai tentar, nesse momento, que é um momento de dificuldade, né? Uma dificuldade quase que global, praticamente global, uma dificuldade econômica, uma dificuldade em saúde, e a gente vive uma crise humanitária com tudo isso e tenta levar adiante as nossas atividades. Como eu ia dizendo, no caso da disciplina de Anatomia e Fisiologia, como vocês sabem, por ser uma disciplina totalmente teórica, 100% teórica, eu acredito que dê para a gente desenvolver bem algumas atividades. Como eu falei no outro vídeo, a gente vai avaliando o processo enquanto vai caminhando, né? É como trocar o pneu enquanto o carro está em movimento. Mas é assim, enquanto a gente propõe as atividades, vocês vão fazendo as atividades, vocês me dão um feedback, me mandam mensagem, dizem o que está achando, dizem se está sentindo dificuldade, quais são as dúvidas. E aí a gente vai conversando e avaliando o processo em andamento, revisando de repente algumas coisas que não estão dando certo, para tentar ter o melhor resultado possível enquanto durar esse período aí de quarentena e de emergência em saúde pública. A gente espera que logo a situação esteja resolvida, mas a gente também tem que estar preparado para uma eventualidade de essa situação não se resolver tão rápido. Então, em relação à minha disciplina, ao conteúdo em si, a gente presencialmente passou pelo aquele conteúdo básico, aquele conteúdo introdutório nas primeiras semanas, que a gente falou sobre a introdução de alguns conceitos da anatomia e da fisiologia, introduziu alguns termos que a gente precisaria utilizar ao longo da disciplina em conteúdos específicos que viriam. Depois a gente ficou um bom tempo falando sobre célula, né? O nosso conteúdo de citologia, de biologia celular. E no momento que a gente estava se preparando para fazer uma revisão e partir para a primeira avaliação, a gente interrompeu as atividades, né? Vocês já fizeram uma lista de exercícios sobre aquele conteúdo, né? Aquele conteúdo inicial, e a correção dele também já está disponível em vídeo dentro dessa pasta do Google Drive que eu estou disponibilizando para vocês. Lá no outro vídeo eu estou explicando tudo sobre isso, essa questão de rotina das atividades, o que a gente pretende fazer como rotina das atividades. E aqui, sempre dentro dessa pasta, que vocês abriram esse arquivo de vídeo, vocês vão encontrar videoaulas, né? Eu vou tentar fazer o que a gente faz mais ou menos, o mais próximo possível do que a gente faz em sala de aula. Eu projeto os slides e vou fazendo a explicação junto com esses slides. Lógico que dúvidas vão surgir, por isso mesmo que vocês vão fazer exercício, né? Quando a gente vai estudar é que algumas dúvidas emergem. Quando a gente está tentando resolver o exercício é que algumas dúvidas vêm à tona. Alguma coisa a gente não sabe responder. E aí, para sanar isso, a gente vai marcar alguns encontros virtuais, as chamadas lives. Inicialmente estou pensando no YouTube, eu acho que é mais fácil, mais acessível, não tem problema de conectividade. A gente tenta fazer no YouTube. E aí, minutos antes eu passo o link para vocês da live, vocês conectam, a gente vai conversando.
no chat da live do YouTube, vocês postam as perguntas e eu tento responder. Mas isso aí é assunto lá para outro vídeo, eu falo isso lá também, não vou ficar repetitivo não. Dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar de tecido epitelial agora. Então, resgatando o que a gente estava falando, a gente ficou um bom tempo falando sobre as células. Células como unidade básica de qualquer ser vivo, desde um procarionte a um eucarionte, desde um indivíduo de um ser unicelular aos seres pluricelulares. No caso de seres pluricelulares, como o ser humano, que é um animal, que é um mamífero, nós somos formados por trilhões de células, como a gente conversou. Um conjunto de células forma um tecido. E é isso que a gente vai estudar agora, a partir de agora. A gente vai ficar um bom tempo da disciplina falando sobre alguns tecidos e algumas particularidades deles. Sempre passando um conteúdo básico, para se entender o funcionamento daquele tecido, a estrutura, a fisiologia de uma maneira geral, mas aplicando a um conteúdo da anatomia e fisiologia de cabeça e pescoço, mais especificamente a boca e mais especificamente com alguma implicação no trabalho do protético. Então nós vamos começar falando de tecido epitelial. O tecido epitelial é aquele que cobre a grande parte do nosso corpo. Ele cobre as cavidades úmidas e todo o revestimento externo do nosso corpo. A gente tem epitélios que são formados por uma única célula, por uma única camada de célula, e epitélios que são formados por várias camadas de células. Então, por exemplo, a pele que é um órgão formado não só por tecido epitelial, mas a camada mais externa desse órgão, pele, é formada por tecido epitelial, é o maior órgão do corpo. A pele, no que diz respeito ao tecido epitelial, é formado por um tecido epitelial estratificado, pavimentoso. Eu não vou cobrar de vocês essas nomenclaturas, mas eu quero demonstrar aqui, com esse slide, a seguinte ideia. Na pele, primeira camada da pele, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem uma camada. Lembra que eu fiz analogia algumas vezes em sala de aula? Que é como se fosse uma parede com vários tijolos. Essa parede com vários tijolos, ela tem uma camada basal, aqui é a divisão do tecido epitelial com o tecido conjuntivo, que a gente vai falar depois. E aqui estão as células mais novas desse epitélio. Sobre elas, as células gradativamente mais velhas, até chegar a uma camada superficial, que a gente vai ver no próximo slide. Então, na pele, a gente tem as células mais novas aqui, e de baixo para cima, ou do mais profundo para a superfície, a gente tem as células mais velhas. Vocês lembram que eu falei que no caso de células da pele, de células de epitélio, a gente tem uma renovação constante, há mais ou menos 6, 7 dias a gente tem todas essas células aqui renovadas. Então, essa célula aqui que ela é jovem, logo ela passa para cá e as células de baixo vão surgindo, novas células embaixo vão surgindo. De modo que quando a célula epitelial ela já é mais antiga, ela já é mais velha, ela está nessa camada superficial, ela sofre a morte programada, a apoptose, e morre. Então a gente tem esses tipos de células, esses epitélios formados por várias camadas, como o exemplo da pele, o exemplo da bexiga, o exemplo da uretra, mas nas cavidades úmidas do corpo, internamente, a gente tem um epitélio que recobre. O epitélio, geralmente não, sempre ele é aquela camada de tecido que recobre um órgão. Pode ser internamente, pode ser externamente. Externamente, pele, que a gente está pensando por enquanto. Internamente, muito é mucosa. E aí, no revestimento de órgãos internos, como vocês estão vendo nesses slides aqui, a gente tem muitos epitélios que são formados apenas por uma única camada de células. E, em alguns casos, a gente tem uma pseudoestratificação, como se fossem várias camadas, mas na verdade é uma só. É que a posição do núcleo da célula se encontra numa posição diferente. E aí, quando a gente observa isso aqui no microscópio, passa a impressão para a gente que, na verdade,
são várias camadas, mas não, é só uma. Então, de uma maneira geral, a gente tem o epitélio, que ele pode ser estratificado, vem de extrato, de várias camadas. Exemplo é a nossa pele e a mucosa bucal, também que a gente vai falar. E a gente tem alguns epitélios de revestimento interno do nosso corpo, nas cavidades úmidas, que são de uma camada só. Então, o tecido epitelial, de uma maneira geral, a gente consegue dividir ele em dois tipos. Aquele tecido epitelial que ele é de revestimento, né, como se fosse uma capa, uma cobertura, que ele vai recobrir essas superfícies do corpo, externamente, pele, e internamente, cobertura de mucosa. E a gente tem um tecido epitelial que ele não é para revestimento, que não é para cobrir, não é para ser só a camada superficial, ele tem uma função auxiliar. Só que ele vai estar presente em meio ao tecido epitelial de revestimento, em menor quantidade, e tendo uma função específica, uma função de glândula. Ele tem a função de produzir uma secreção, de produzir um determinado produto e secretar ou excretar, e liberar aquele produto. Então a gente tem esses dois tipos de tecido epitelial. O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. A pele. Se a gente pensar a pele na verdade ela não é um tecido, ela é um órgão. Ela é um órgão porque ela é formada de tecido epitelial, de tecido conjuntivo propriamente dito e de tecido adiposo. A gente vai ver isso na sequência da disciplina. Nesse momento, eu quero chamar a atenção e frisar a pele como órgão, uma pequena camada dela, a camada mais distal, a camada mais superficial dela, que é o tecido epitelial dela. Esse tecido epitelial ele é formado por células que são fortemente aderidas. Vocês lembram quando a gente estava estudando biologia celular, que eu citei mais por cima e a gente passou, que as células se unem umas às outras de diferentes maneiras e dependendo do tipo de tecido. A pele, você puxar, você tem até uma flexibilidade, você consegue esticar ela um pouco. Ela não arrebenta fácil. Por que ela não arrebenta fácil? Porque a gente tem na pele células fortemente aderidas umas às outras. Seja por junção de adesão, são junções apertadas, as junções do tipo gap, que são junções que colocam essas células muito fortemente aderidas umas às outras com um pequeno espaço intercelular. Você não tem muito espaço para que as substâncias passem entre as células. Há pouco líquido entre essas células. Há pouca água, há pouco líquido intercelular de uma maneira geral. Porque essas células são fortemente aderidas, elas são fortemente costuradas. E aqui é um esquema da pele. Nessa pele a gente tem 3 camadas principais. Nessas camadas, o que a gente observa? A gente não tem só tecido epitelial aqui. Nesse momento, eu vou fazer um corte aqui e nós vamos falar daqui para cima. Para cá, na derme e na hipoderme, a gente tem outros tecidos. Pele. Pele é órgão. Esse órgão é formado por 3 tipos de tecido. Epitélio, daqui para cima. Tecido conjuntivo propriamente dito, que é aqui, é a camada chamada derme. E embaixo, nessa figura não está sendo ilustrado, a gente tem uma outra camada da pele, pele órgão, que é a hipoderme. É formado por tecido conjuntivo adiposo e mais algumas estruturas. A gente vai falar disso. Nesse momento a gente vai falar da pele como órgão, mais especificamente sobre o tecido epitelial, daqui para cima. Então esse tecido epitelial da pele é um tecido epitelial estratificado, pavimentoso. Estratificado porque eu tenho vários estratos, várias camadas. Pavimentoso porque microscopicamente essa estrutura aqui de disposição das células, ela lembra um pavimento, ela lembra uma paredinha cheia de tijolos. Então por isso que é chamado de pavimentoso. De forma que aqui na camada basal eu tenho esse extrato germinativo, onde eu origino as novas células, e essas são as células mais jovens desse tecido epitelial. Aqui na camada superficial eu tenho as células mais velhas, aquelas que já estão prontas para sofrer morte celular programada, a chamada apoptose. Essa camada superficial aqui
Nessa camada superficial, essas células elas estão bem mais cheias de queratina do que essas aqui da camada basal. Quando elas estão bem cheias de queratina, nessa camada superficial aqui, elas morrem. Elas não conseguem mais desenvolver as suas atividades. E aí a gente tem sobre essa parte viva do epitélio, essas camadas aqui, ó, esse extrato granuloso, extrato lúcido, extrato córneo. O que vocês precisam saber disso aqui? Tecido epitelial, no caso aqui de revestimento, é uma parte da pele, a parte superficial. Eu tenho uma parte viva, que são as células desse tecido epitelial, dispostas como se fosse uma paredinha de tijolos, por isso que é pavimentoso, em vários estratos, em várias camadas. Protegendo essas células, eu tenho uma cobertura de queratina formada pelo extrato córneo, principalmente extrato lúcido e extrato granuloso. Mas esse extrato córneo aqui, córneo tem muito a ver com a produção de queratina, com uma camada de queratina. Isso aqui é formado basicamente por queratina. Eu não tenho nenhuma célula aqui. Queratina é uma proteína que ela, no caso da pele, ela tem como função impermeabilizar essa pele, proteger essa pele. Ela isola aquelas células do ambiente externo. Por que isso? Se aquelas células ficassem expostas ao ambiente externo, essas células perderiam a água para o ambiente externo, elas seriam muito passíveis a variações de calor, a variações de temperatura. Então o ambiente externo influenciaria muito no ambiente interno. E a gente sabe que, por exemplo, o ser humano é um ser que precisa da homeostase para sobreviver. Ele consegue se adaptar a diferentes realidades, mas ele tem uma homeostase. Em relação à temperatura, por exemplo, nosso corpo fica entre 35,5 e 36,5. Quando foge um pouquinho disso, subir um pouquinho, é febre, já é preocupante. Uma alteração de 1, 2 graus para cima, ela já é uma alteração que é bem preocupante, porque a maioria das reações que acontecem dentro das células do nosso organismo, elas não são desempenhadas da mesma maneira quando não se encontra essa faixa de temperatura. Então a gente tem uma homeostase, e muito dessa homeostase, essa termorregulação, essa homeostase de temperatura, ela é garantida por essa estrutura da pele. Não só pela camada de queratina, que isola esse ambiente interno, né, dessas células do tecido epitelial do ambiente externo, como dessas estruturas anexas que a gente está vendo aqui, ó, pelo, glândula sebácea, glândula sudorípara. Todas essas estruturas são estruturas anexas da pele e elas têm uma razão de existir. No caso, eu vou mostrar mais à frente com mais detalhe. Disponibilizo da mesma forma que eu fiz com o outro conteúdo. Eu disponibilizo os slides para estudo de vocês. Então, de repente, vocês estão assistindo esse vídeo. Que informação que vocês precisam pegar? É o mesmo esquema da aula. De repente, anotar alguma coisa que vocês acham, que vocês estão julgando que é importante, que eu estou dizendo, e que não está escrito aqui. E que não está escrito na apostila. E que não, né, se não está escrito aqui, não está escrito no slide que está sendo disponibilizado. Então, ó, aqui a gente tem a pele, né? A gente tem a epiderme. Epiderme é tudo isso aqui, que é justamente essa é a camada que é formada por tecido epitelial. A derme, tecido conjuntivo, e a hipoderme, tecido conjuntivo. A gente vai falar na sequência da disciplina. Então aqui, ó, eu tenho a camada basal, várias células aqui, até chegar aqui. Depois aqui eu tenho aquelas 3 camadas. O extrato lúcido, aquela camada de queratina por fora. A queratina, como eu já disse, ela serve, primeiro, para aumentar a resistência dessa pele. Segundo, para isolar essa pele do ambiente externo, né? Isolar no sentido de que eu tenho uma proteção de agressão física, de agressão mecânica do ambiente externo para o ambiente interno. Eu tenho uma proteção contra variações de temperatura e eu tenho uma proteção contra perda de água. Por exemplo, se eu estiver num ambiente muito seco e eu não tivesse queratina, eu tenderia a perder água. Isso não acontece porque a gente tem essa camada de queratina. Além dessa camada de queratina, a gente tem essas estruturas anexas. Então, a glândula sebácea. O que a glândula sebácea faz? Ela nada mais é que um tecido epitelial, só que aí não de revestimento. Tecido epitelial glandular modificado na forma de uma glândula e ela produz o sebo. É uma gordura, uma camada de gordura que lubrifica a pele e auxilia mais ainda na proteção dessa pele contra a perda de água.
Então, essa camada de gordura que se forma sobre a pele, que é produzida pela glândula sebácea, ela tem por função proteger ainda mais a pele contra a perda de água. Não a pele, né? Mas os tecidos que estão abaixo dessa pele. De uma maneira geral, proteger a gente de perder água para o ambiente externo. A gente tem os pelos. Qual que é a função do pelo, basicamente? O pelo ele tem por função, no processo evolutivo isso foi mudando, mas nos animais, nos mamíferos, nos animais de uma maneira geral, o pelo ele tem por função termorregulação, né? Isolar a temperatura do ambiente interno do ambiente externo e proteger contra essas variações de temperatura, mas ele tem uma função a mais. Esse pelo, ele tem na sua base isso aqui, ó, músculo eretor do pelo, que é um bulbo de um pelo, certo? Diante de uma situação em que você chega no ambiente frio, o que acontece? A gente arrepia. O que é o arrepiar, na verdade? O arrepiar, na verdade, é que esse pelo fica ereto. Ele fica ereto porque o músculo eretor do pelo desencadeia essa ação, né? Sofre contração. Quando esse músculo fica ereto, é uma tentativa, primeiro, do organismo de reter calor, não perder mais calor ainda para o ambiente. Segundo, é um reflexo do sistema nervoso autônomo, a gente vai estudar isso ainda. É um reflexo de proteção. Por exemplo, alguns animais, quando se sentem em situação de perigo, agora eu não me lembro nenhum exemplo de um animal, mas muitos animais, quando se sentem em situação de perigo, eles têm bastante pelo, eles tendem automaticamente, autonomamente, a ter os pelos eriçados, os pelos ficam eretos. Isso passa a impressão para aquele outro animal que aquele animalzinho, na verdade, é maior. Então, é até um instinto adaptativo, é uma reação, é um processo adaptativo em que na evolução isso ficou. Então, pele. Funções da pele. Proteção. Proteção contra agente físico, mecânico, químico, diversos agentes externos. Termorregulação, né? Porque o nosso corpo ele precisa estar numa faixa de temperatura que é muito fina, que é muito ajustável, não pode variar muito. E tem por função metabolismo. Na figura ali atrás, eu acabei não citando, mas a gente tem glândulas sudoríparas aqui. Aqui eu estou mostrando o poro sudoríparo, que é por onde o suor sai, e eu tenho glândulas sudoríparas. Aqui, na verdade, nessa figura eu não tenho nenhum. Mas, o suor, que também é produzido por uma modificação desse tecido epitelial, que é um tecido epitelial glandular, uma glândula de suor, uma glândula sudorípara. Esse suor ele é produzido com algumas intenções. Primeiro, regular a temperatura do organismo, né? Por exemplo, eu fiz uma atividade física, internamente várias reações estão acontecendo, então a tendência da temperatura do meu corpo é subir. Só que a gente tem um termostato, né? Como se a gente tivesse a gente tem alguns sensores dentro do nosso organismo, vamos chamar de maneira grosseira de sensores. A gente tem alguns sensores que eles detectam quando essa temperatura subiu muito ou quando ela desceu. E aí, um dos mecanismos de retornar a essa temperatura é o suor. Por quê? O suor, quando ativado, a glândula sudorípara, quando ativada, ela vai produzir o suor. Esse suor, em sua maior composição, é água, mais alguns sais minerais e até algumas excretas. E ao perder água pelo suor, a gente está perdendo calor. A gente libera água para perder calor. E aí a gente consegue restabelecer o equilíbrio no nosso corpo. Além disso, pelo suor, a gente consegue excretar, consegue jogar para fora algumas substâncias que são danosas ao nosso organismo. Lembram quando a gente estava falando sobre excreção, que eu estava explicando para vocês qual que era a diferença de excreção com secreção? E aí eu disse para vocês o seguinte, a gente tem como sistema excretor, como principal forma de excreção, urina e fezes. Mas, paralelamente, auxiliarmente, a gente pode excretar algumas substâncias pelo suor também. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu cito sempre, né? A pessoa consumiu muito álcool na noite anterior.
Pode ser que no outro dia ela está de ressaca e parte dessa ressaca é suar muito. E ela perde álcool nesse suor. E aí é aquela situação que às vezes você se depara e fala, nossa, a pessoa está exalando álcool. Exatamente isso, porque a gente consegue excretar, jogar para fora algumas substâncias do nosso organismo que não nos são úteis ou que naquele momento são tóxicas para a gente. Então, as primeiras 3 funções da pele: proteção, termorregulação e essa função metabólica de excreção. Tem mais. Então, em relação à proteção, quem ajuda a fazer essa proteção? A queratina, que eu expliquei para vocês, que ela é uma proteína que torna a pele mais resistente e mais grossa. A melanina, que aí a gente tem uma variabilidade de indivíduo a indivíduo, mas a melanina também é uma proteína produzida por células específicas que ficam imersas no tecido epitelial, que são os melanócitos. E essa proteína, ela tem por função proteger da luz solar. Então, quanto mais melanina eu produzo, mais a minha pele está protegida da luz solar. O indivíduo que tem a pele mais escura, ele tem mais melanina, ele está mais protegido da luz solar. O indivíduo que tem uma pele mais clara, ele produz menos melanina e ele está menos protegido da luz solar. Como que isso é determinado? Geneticamente, né? Não é novidade nenhuma para vocês. Existe a possibilidade de sofrer alguma modificação fenotípica. Por exemplo, uma pessoa que tem a pele bem mais clara, ela pode fazer bronzeamento artificial. Na dose certa e na frequência certa, ela pode estimular uma alteração de produção melanina e ter a pele um pouco mais escura. Mas, se ela tiver uma exposição muito alta à luz solar, num intervalo de tempo, numa frequência bastante curta, isso não é positivo. Que acontecem algumas reações que a gente vai citar na sequência. Então, a proteção de uma maneira geral na pele, ela é dada pela queratina, que torna essa pele mais grossa, mais resistente, pela melanina, que protege principalmente da luz solar, e a gente tem uma variabilidade, pelo sebo, que é aquela camada de gordura produzida pelas glândulas sebáceas, né, o tecido epitelial glandular, que está ali imerso no tecido epitelial de revestimento da pele, e os pelos. Esse pelo age como um filtro que reduz contato com substâncias e micro-organismos e até pequenos animais, né, pequenos insetos. Então ele tem uma função de proteção física e tem uma propriedade de termorregulação, de ajudar a proteger contra a perda de calor. Esses pelos a gente tem ao redor do corpo, né, em diversas regiões do corpo e de diversas formas. O arrepio, né, estou deixando os slides aí para vocês, já expliquei isso aqui na verdade, depois fica registrado, vocês podem ler isso aí nos slides, entender melhor essa mecânica do arrepio e do processo evolutivo dele. Eu achei interessante trazer isso aqui porque é uma questão que envolve diretamente esses anexos da pele, né, que estão ali inseridos no tecido epitelial da pele. O acne. O que é o acne ou espinho? Ele nada mais é do que um entupimento de uma glândula sebácea. A glândula sebácea é aquela que produz o sebo, que produz aquela camada de gordura para ajudar ainda mais a impermeabilizar a pele, lubrificar a pele e proteger ela de agressões externas. O que acontece? No período da adolescência, a gente tem uma alteração muito grande na produção de hormônios, principalmente nos hormônios sexuais, em que esses hormônios sexuais eles são produzidos em maior quantidade. Essa produção exacerbada de hormônios sexuais interfere na atividade dessas glândulas sebáceas, fazendo com que essas glândulas sebáceas produzam uma maior quantidade de gordura, de sebo. E aí pode acontecer que essa camada de gordura, ela entupa, vou dizer dessa forma que é mais simples, ela obstrua, ela entupa mesmo a saída de uma glândula sebácea, ou pior, ela pode estar envolvida na saída de um pelo, no poro que sai um pelo pela pele. E aí o problema é maior, né? Em ambos os casos a gente tem espinho. E às vezes a gente tem o famoso pelo encravado, né? Um acúmulo de gordura, um acúmulo de produção daquelas glândulas sebáceas ali na superfície da pele, que vão estar interferindo, prejudicando tanto a saída da própria glândula sebácea, né, quando é em grande quantidade, obstruindo ela,
quanto a saída de um pelo, porque elas sempre estão muito próximas. A glândula sebácea está sempre acessória a um pelo. Por quê? Porque esse sebo produzido pela glândula sebácea, ele também ajuda a lubrificar esse pelo. Mostrei essa foto aqui de unhas, porque unha nada mais é do que uma modificação de queratina, um acúmulo de queratina nas extremidades livres do nosso corpo, né? Nas extremidades dos nossos membros superiores e inferiores, mais especificamente nos dedos. E tem por função proteção. Por quê? Porque na ponta dos dedos, tanto do pé quanto da mão, é que a gente tem o primeiro contato com as estruturas, com qualquer objeto. Então, a unha, e essa maior queratinização aqui, ajuda a proteger essa extremidade livre que a gente tem do corpo, de forma que esteja mais protegido e mais resistente ao contato com alguma substância. Aqui, só para exemplificar a questão da melanina, melanina é produzida por melanócito, que é essa célula aqui, toda diferente. Esse melanócito está lá na camada basal do tecido epitelial, não só da pele, na mucosa também. Depois eu comento isso de novo. E ele produz melanina. A quantidade de melanina e a composição dessa melanina é determinada geneticamente, podendo ser influenciada essa produção por fatores externos, como o grau de exposição da pessoa ao sol. E aí vocês estão vendo aqui, ó, o que acontece? Essa melanina ela é produzida através de grãos, né? Sempre retículo endoplasmático, liso e rugoso, que produzem essas proteínas complexas, que tem até uma parte de composição de gordura, né, de lipídio. Inicialmente, essa melanina ela não está amadurecida, a gente está vendo ela aqui amarelinha, marrom. E à medida que ela passeia no citoplasma do melanócito, dessa célula, ela vai amadurecendo, ela vai adquirindo alguns radicais. E aí ela está madura e pronta para se fixar em pontos específicos desse tecido epitelial e proteger, conferir uma maior proteção contra o sol desse tecido epitelial. E aí esses grânulos de melanina eles são liberados em vesículas de melanina e essas vesículas de melanina vão se fixar em algum ponto do tecido epitelial. E a gente tem alguns tipos de melanina. Eu não vou cobrar nome disso de vocês, mas só para vocês entenderem. Então, melanina é o filtro que absorve essa radiação solar e protege a gente do excesso dessa radiação. E a gente tem dois tipos principais em relação ao aspecto. A eumelanina, que é aquela de cor marrom, e a feomelanina, que é aquela de cor amarela, avermelhada. Então, aqui, ó, amarela, avermelhada, e essa seria a marronzada, certo? Eumelanina e feomelanina. A gente tem a melanina que é constitutiva, que é aquela melanina que é determinada pelo nosso código genético, é a cor básica da nossa pele. Mas a gente tem uma melanina facultativa, que ela é produzida de acordo com a reação, de acordo com o estímulo que os melanócitos sofrem. Que estímulo que é esse? Luz solar. Então, por exemplo, é até um grande problema de saúde pública. Eu vou dar esse exemplo. Austrália, Nova Zelândia, de uma maneira geral. Um país de dimensões continentais, numa região tropical, quase equatorial, da mesma forma que o Brasil. O que acontece? A Austrália foi colonizada e povoada por uma população predominantemente de escoceses e irlandeses. Então, é uma população de pele bem clara, inclusive é a população onde se tem o maior número de ruivos no mundo, né? E quem tem cabelo ruivo, tem pelo ruivo de uma maneira geral, a pele também é a pele mais sensível, a pele que tem menos melanina na espécie humana. E aí, para vocês verem um problema de saúde pública, um problema grave. Você tem uma população de pele muito clara, uma população que quase não tem melanina, quase não tem capacidade de se proteger da luz solar, e essa população morando numa região quase que equatorial, numa região que é muito quente, numa região onde que o sol está sempre ali, a pino. Qual que é o grande problema lá?
a incidência de câncer de pele é altíssima, porque é uma população que não estaria teoricamente preparada para viver naquelas condições. E aí vocês veem o reflexo, né, da adaptação e das modificações que o homem faz no planeta. A população originária da Austrália, né, os aborígenes, vocês podem ver que a pele deles é escura. É uma pele escura. Os índios australianos, né, os aborígenes australianos, eles têm a pele escura. Por quê? Uma capacidade adaptativa natural para sobreviver naquele ambiente de luz solar intensa. Teria que ser isso. Mas, né, mudança humana, a população da Austrália hoje é uma população predominantemente branca, é onde você tem o maior número de ruivos do mundo. Eu estou citando ruivo porque são as pessoas que têm menos proteção, né? As pessoas que têm menos melanina na pele. E aí o que acontece? Essas pessoas que estão lá na Austrália, sob esse sol a pino, o ano inteiro, a melanina facultativa dela está exacerbada. Eles estão produzindo melanina como reação, como uma tentativa de adaptação ao ambiente. Só que acontece que tudo tem um limite. Se a exposição ao sol ela for muito intensa, durar muito tempo, naquele período do dia que o sol é mais forte, isso aqui não vai dar conta, né? E aí por isso que a gente tem os problemas de câncer de pele e tudo mais nessa população. Exatamente essa exposição solar que eu estou colocando diz respeito a isso aqui. Eu tenho, basicamente, chegando na Terra, 3 tipos de raios solares. O UVA, o UVB e o UVC. Não só esses 3 tipos, né, mas de nosso interesse aqui. O que é o UV? Ultravioleta. O raio ultravioleta C, na verdade, teoricamente é para ele ser barrado na camada de ozônio. O que chegaria a nós, seres humanos, que estamos expostos a um sol? O UVA e o UVB. Qual que é a diferença desses dois? O raio ultravioleta A, vocês podem ver o seguinte, olha, é um raio ultravioleta que ele chega a camadas mais profundas. Então ele, da pele, né? Ele passa o tecido epitelial, ele chegou aqui, ó, no tecido conjuntivo, chega até lá no hipodermo. Qual que é a característica desse raio UVA? É um raio ultravioleta que ele tem uma menor intensidade, mas ele tem uma capacidade de maior profundidade. Ele não é um raio solar que é maléfico, necessariamente. Em excesso, sim. Ele é o raio solar que a gente precisa, por exemplo, para ativar a vitamina D. Mas ele, por outro lado, ao longo dos anos, ele é o raio solar que gera manchas, que gera rugas. E a gente tem esse raio UVB. Esse sim é o raio pernicioso. Por isso que a gente fala que a gente tem que evitar o sol no período de 10 da manhã às 4 da tarde, principalmente a gente que mora numa região tropical ou quem mora em região equatorial, porque a incidência desses raios UVB são muito altas nesse período do dia. Para quem mora lá na Islândia, na Finlândia, tem problema, mas a gente que mora numa região tropical ou numa região equatorial, isso faz diferença. Esses raios UVB, o que é a diferença deles? Vocês podem ver o seguinte, eles não chegam em camadas mais profundas da pele. No entanto, eles têm uma intensidade muito maior. Então, o raio UVA é um raio de baixa intensidade, mas que chega em camadas mais profundas da pele. É um raio que, por si só, não é pernicioso. É o raio solar que ativa a vitamina D, tem algumas ações no nosso organismo que são até positivas dele. Mas, ao longo do tempo, ele gera manchas e rugas na pele. As sardas são geradas por ele. O raio UVB é aquele que a gente tem que se proteger dele. É um raio que ele não tem capacidade de se aprofundar na pele, mas ele é um raio de grande intensidade. Então, quando eu estou exposto a uma grande quantidade de raio UVB, eu tenho como reação imediata vermelhidão, pele descascar. A longo prazo, isso pode gerar alterações mais sérias, como até um câncer de pele. Eu tenho o terceiro tipo, né, que é aquele raio UVC. Teoricamente, ele não chega à superfície da Terra porque ele seria barrado na camada de ozônio. Só que a gente sabe que a camada de ozônio está sendo parcialmente destruída. Então, uma boa parte desse raio UVC está escapando e chegando à pele. Qual que é a característica desse raio UVC? Mais ainda que o UVB,
ele é um raio de grande intensidade e de pequena profundidade. Mas se ele chegar à pele, ele tem uma capacidade destruidora muito grande. Reação imediata, vermelhidão, descascar. Reação a longo prazo, ação carcinogênica. O que significa isso? Potencial para gerar mutação nas células e um câncer. Como isso? O excesso de raios solares, a ação do raio UVB e porventura do UVC sobre as células do nosso epitélio ali, o que acontece quando elas chegam? Elas provocam danos no nosso DNA, elas abrem nossa fita de DNA. Por quê? Porque esses raios solares, UVB e UVC, eles não eram para chegar ali. Esses raios, eles induzem dentro da célula algumas reações ali no citoplasma, e essas reações, na verdade na membrana plasmática da célula, essas reações liberam os chamados radicais livres. Esses radicais livres são pequenas moléculas, pequenas substâncias que têm a capacidade de se ligar ao DNA. E quando ligam-se ao DNA, eles desnaturam o DNA, geram danos a esse DNA, esse material genético, o que pode gerar mutações. E aí, né, toda aquela conversa que a gente já teve lá quando a gente falou de célula, falou de núcleo. Uma célula mutada, que ela sofre mutação, essa mutação pode vir para o bem, mas pode vir para o mal. A longo prazo, uma exposição prolongada ao sol pode transformar um câncer. Né? Lógico que tem todas as fases, mas é isso que acontece, por exemplo, no câncer de pele. Exposição prolongada ao sol, em horários do dia em que o sol é muito forte, então que você tem uma maior incidência de raios UVB e um pouquinho de UVC, entre 10 da manhã e 4 da tarde, pra gente aqui, né? Em outros lugares do mundo fica até um pouco diferente. Por muito tempo aquilo, muita frequência, ao ponto que você está desnaturando sempre as suas células e gerando mutações. E daí a importância do uso do filtro solar. Eu tenho o texto aqui, depois vocês dão uma olhada no slide. Mas, de uma maneira geral, o que eu quero chamar a atenção do uso do filtro solar, o que é? Ele é uma proteção a mais. A gente já tem uma proteção, né? A gente já tem a melanina, mas algumas pessoas produzem menos melanina. A gente já tem até o sebo produzido pela glândula sebácea, que fica na superfície da pele, né? Aquela camada de gordura, já é uma proteção também contra os raios solares em excesso. Mas muitas das vezes não é suficiente, e ainda mais de 100 anos para cá. Por que de 100 anos para cá? Porque de 100 anos para cá, com a industrialização generalizada no mundo, a gente tem um processo de destruição cada vez maior da camada de ozônio, né, com a poluição. E se eu estou destruindo a camada de ozônio, cada vez mais raio UVC está entrando na Terra. E esse raio UVC é altamente pernicioso. Então depois vocês dão uma olhada nisso aqui. Então, os danos imediatos do excesso de exposição ao sol. Descasca, algumas alterações inclusive até de cor. Por quê? Porque você tem uma produção de melanina naquele momento para tentar se proteger. Né? Então, por exemplo, quando você toma muito sol, o que a gente percebe aqui? Aquela pele antiga que está descascando, ela escureceu bastante. Por quê? Porque os melanócitos que estavam aqui tentaram produzir mais melanina. Vocês podem ver que são mais avermelhados, mais marrom. E a pele constitutiva, aquela que veio produzida por baixo, que não estava exposta ao sol, é mais clara. Então aqui naquela pele que se descascou, aquela pele tentou se adaptar. Tentou produzir mais melanina para adaptar aquele ambiente. Além disso, dessa proteção que a melanina confere à pele em relação à luz solar, a melanina ainda ajuda a deixar a pele mais grossa. Por exemplo, um indivíduo que tem a pele negra, ele tem a pele mais grossa um pouco do que o indivíduo da pele branca. E um dos motivos é esse. Não é porque ele produz mais queratina, não. É porque além da queratina, ele tem melanina em maior quantidade. Então a pele é mais grossa. Porque a melanina, da mesma forma que a queratina, é uma proteína. E ajuda a conferir isso à pele. Rugas, manchas. É muito comum a gente ver um acúmulo de melanina nessas manchas. Aqui eu tenho um desenho da pele, né? Aqui o tecido epitelial, formado pela epiderme. Aqui a derme, que é tecido conjuntivo propriamente dito.
Nesse tecido conjuntivo, a gente vai ver isso com mais calma, mas a gente tem essas fibras colágenas, que também é uma outra proteína. Isso é a pele normal. O que acontece quando uma ruga se forma? Quando uma ruga se forma, externamente, eu tenho esses buraquinhos aqui. Por que esse buraquinho gera? Na verdade, o problema vai lá embaixo no tecido conjuntivo. Eu tenho uma alteração das fibras de colágeno. Olha para você ver como que elas estão diferentes daqui para cá. Eu tenho uma alteração dessas fibras de colágeno. E essas fibras de colágeno não mais sustentam as camadas superiores como aqui, que elas funcionavam como uma sustentação. Se elas não sustentam, eu tenho a tendência de que camadas do tecido epitelial se invaginem e criem essas depressões aqui. E aí, externamente, o resultado é que a gente tem esse buraquinho. E às vezes a gente tem um acúmulo de melanina aqui, nesse buraquinho. Ao longo da vida, o que acontece? Esse slide até para ilustrar isso. É natural que com o envelhecimento humano, cabelos brancos venham a aparecer. Por quê? Porque aquelas células-tronco que originavam os melanócitos responsáveis por produção de melanina, aquelas células, elas não estão mais em atividade. Elas morrem e não conseguem mais produzir os melanócitos. Não tendo melanócito, eu não consigo produzir melanina. E não produzindo melanina, o que acontece? Eu acho que isso é até uma coisa interessante que eu não citei atrás. Melanina não é só para a cor da pele. Ela ajuda na composição da cor dos pelos também. Então, um cabelo branco, na verdade, é uma falta já de produção nessas proteínas. Então, a gente falou lá daquelas funções da célula, né? Deixa eu voltar um pouco aqui. Vocês lembram aqui, ó, que eu comecei a falar de algumas funções da célula. Deixa eu achar o slide. Proteção, termorregulação e tem a função metabólica de excreção, né? E aí eu vim aqui e citei esses anexos. E aí agora vamos voltar em algumas questões. Termorregulação, né? O que é termorregulação? Ajudar o corpo a manter a sua temperatura de homeostase, a sua temperatura de equilíbrio, entre 35,5 e 36,5. A gente tem termorreceptores, que são terminações nervosas, que estão imersas no tecido conjuntivo, na derme, abaixo do tecido epitelial, e eles funcionam como sensores. Então, quando eles detectam uma alteração de temperatura no ambiente, eles traduzem essa mensagem em uma ação, que pode ser aumento de produção de suor ou outras questões. Que termorreguladores são esses? Que receptores são esses? Corpúsculos de Ruffini, os corpúsculos de Krause, os corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini. Vocês não precisam saber o nome disso. É só para entender que a gente tem receptores que funcionam como sensores abaixo da pele, que percebe variações de temperatura e, diante do aumento de temperatura, por exemplo, ativa a produção de suor. O exemplo aí, né? A gente falou muito mal dos raios solares, né, dos raios ultravioletas, mas o raio ultravioleta, ele é de extrema importância para a gente. Por exemplo, isso é uma coisa que as pessoas fazem muita confusão. A gente ingere, a gente faz absorção de vitamina D pelo alimento. Ele não vem da luz solar. A gente não faz fotossíntese, não é isso. A gente ingere a vitamina D pelo alimento. Porém, a vitamina D, vamos supor, você ingeriu um alimento que tem vitamina D, ele foi absorvido, está circulando no teu sangue. Porém, a vitamina D, na forma que a gente ingere ela e a gente absorve ela no nosso organismo, ela não é ativada. Ela está numa forma inativada. E para ela se tornar ativada, ela precisa de luz solar. Quando ela está ativada, ela sofre um processo, né? Quando a vitamina D circulante no sangue, ela se encontra com a luz solar, especialmente o raio UVA, ela perde um radical, ela muda a sua composição, ela sai disso e vira isso, está ativa. Essa forma ativa, que precisa do sol para ativar ela, é a forma que a gente utiliza ela no nosso organismo. É a forma que ela é útil. A vitamina D. Ela só é útil assim. Ela não é útil da forma que a gente ingere ela.
Então não adianta nada você comer um pote lá de suplemento de vitamina D se você não tomar um raio de sol. Não precisa ser o raio do meio-dia, mas algum raiozinho de sol, se você não tiver exposto, aquela vitamina D não vai fazer diferença nenhuma, porque ela não ficou ativada. E aí o que vai acontecer? Ela vai circular no teu sangue, vai chegar nos rins e você vai perder ela pela urina. Bom, nós falamos muito de pele, falamos bastante de pele. Agora a gente vai começar a falar de um outro tecido epitelial que ele é bem diferente desse tecido epitelial da pele, que é o tecido epitelial das mucosas. Ele é um tecido que é menos queratinizado, é um tecido que é mais úmido. Ele é um tecido que, por si só, ele tem uma grande quantidade de glândulas imersas nele. E por isso até mesmo que ele é mais lubrificado, que ele é menos queratinizado, que ele é mais úmido. Mas aí, para o vídeo não ficar tão longo e a gente ter mais ou menos uma estimativa como se cada vídeo fosse, sei lá, mais ou menos relativo a uma aula, eu vou parar o vídeo aqui e vou chamar esse vídeo de parte 1 de tecido epitelial. E aí eu continuo no parte 2.